A segunda característica que toda linguagem de programação orientada a objeto tem é a mais conhecida de todas, né? Que é a famosa herança, né? Só que para entender herança, você tem que entender primeiro o conceito de classe e de objetos, né? O que vem a ser uma classe no Delphi? Uma classe é a representação de um objeto. Então, por exemplo, isso aqui eu estou vendo o objeto Tform. Esse objeto ele é a instância, ele é produto de uma classe chamada Tform. Classe essa que tem suas características e comportamentos. Mas eu, como desenvolvedor, posso vir aqui no Delphi e criar uma classe minha para abstrair o mundo real para o mundo computacional, como por exemplo, uma classe T computador. No Delphi, a classe ela é declarada dessa forma, tá? Com a palavra reservada type aqui em cima. E isso aqui já é o suficiente, eu já tenho uma classe declarada, uma classe chamada T computador para representar no mundo computacional um computador no mundo real, porém, essa classe ela não tem nenhum tipo de membro, nenhum tipo de característica, nem de comportamento. A abstração me permite fazer o quê? Olhar para o mundo real, para um computador, e mapear para o mundo computacional aquilo que é importante para o meu negócio. Aqui, no caso, se eu vou vender o computador, eu preciso saber quanto ele tem de memória RAM. Então, aqui eu não vou me prender muito no tipo, não, tá? Qual é o tamanho do HD dele, ok? Monitor, se ele tem placa Wi-Fi, placa de rede, enfim. E por último, qual é o sistema operacional e o preço. Perfeito? Beleza. Pronto, criei uma classe e essa classe tem algumas informações que a gente chama de fields, ou campos, ou propriedades, tá? Isso é uma classe. O que vem a ser o objeto? O objeto é uma instância dessa classe. Enquanto aqui eu tenho a definição dessa classe, quando eu falo de objeto, eu falo do seguinte, olha. Eu falo de criar um objeto aqui. Por exemplo, vamos chamar aqui de Del. É do tipo T computador. Eu crio esse meu objeto e a partir de agora aqui eu tenho uma instância desse objeto. Essa instância eu consigo configurá-la para dizer, ele tem 4 GB de memória RAM, ele tem 500 GB de HD, ok? Ele tem um monitor de 21 polegadas. Então, enquanto a minha classe é a definição, o mapa é como se fosse a planta de uma casa, o objeto é a casa construída ou a instância com seus respectivos valores. Qual é a vantagem disso? É o que a gente chama de reaproveitamento de código. Se eu crio a minha classe com essas definições, eu só tenho essa definição e pronto, e acabou. Quando eu tenho o conceito de classe com as instâncias de objeto, eu posso vir aqui e criar o Del, agora eu posso criar aqui um outro chamado HP. E com base na mesma classe, eu crio um segundo objeto, e para esse segundo objeto eu passo características diferentes. Por quê? Porque embora eles tenham a mesma base, a mesma estrutura, os valores de suas propriedades são diferentes. Perfeito? Então, esse é o principal conceito, o principal fundamento da orientação a objeto. A orientação a objeto, ela se baseia em classes, que são definições de objetos, e
como o próprio nome diz, objetos que são instâncias dessas classes. Então, enquanto na classe eu digo o que o meu objeto vai ser, no objeto eu digo o que é de fato a minha classe, ok? Então, é o princípio básico aí de orientação a objeto.